Muito bem, mais uma vez juntos para vivenciarmos o Evangelho do dia. Tomara que você esteja se aproveitando bem dos textos tão ricos desse tempo que antecede o Natal e fazendo uma leitura orante. Lembram? A leitura orante, separar um lugar calmo, tranquilo, num horário quase sempre de preferência o mesmo, silenciar a mente, silenciar o coração, entrar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, ler o texto uma vez, relê-lo e depois entrar na cena, contemplar a cena, ficar ali à escuta do que o Senhor diz e depois rememorando, fazendo uma meditação que você também diz a Deus a partir do texto. O que o texto diz em si mesmo, o que o Senhor me diz pelo texto, o que eu digo a Deus em resposta. Ao final, rezar um Pai Nosso, fazendo os propósitos que aquele texto nos convida a fazer, encerrar pedindo à Virgem Maria que nos ajude a ser fiel. Leitura orante, uma bênção. Grande parte dos grandes santos a faziam, tradição riquíssima da nossa fé. E a leitura leitura orante de hoje nos propõe o texto do Evangelho do dia. Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tempo se cumpriu para a gravidez de Isabel. Está quase se cumprindo para a plenitude dos tempos que começa em Jesus. O fim dos tempos começou ali, porque a plenitude, ou seja, os tempos vão chegar no seu ponto mais alto. Com Jesus, a história atinge o seu ponto mais alto e agora caminhamos para a consumação da história. Começa em Cristo a sua plenitude, alcançará em Cristo a sua totalidade. Começará com Cristo e terminará em Cristo, porque Cristo é a plenitude dos tempos, da história, do viver. Para Isabel já chegou a sua plenitude, porque a sua gravidez terminou. Agora Isabel deu à luz a um menino. Que viria a ser desse menino? Uma estéril, uma idosa, uma anciã, um casal de anciãos. Todos ficaram alegres porque Deus tinha sido misericordioso com Isabel. Vejam, quando a gente tem uma experiência bonita de fé, a gente sente que a vida transborda de alegria. A fé não conduz a pesos, a fé não conduz a tristezas. Se for assim, há algo errado com a fé. É verdade que a fé não serve como quebra-galhos para soluções, para nos livrar o tempo inteiro de lutas e sofrimentos. Não, a vida é feita sim de combates, de cruzes. A porta estreita se apresenta sempre, mas isso não significa que devamos, por isso, levar uma vida tristonha e abatida. Não, a fé verdadeira enche o coração de esperança, da certeza que para além da dor, do sofrimento, há um Deus que se aproximou de nós. Viver a vida, mesmo com sofrimentos e percalços, com Deus é muito diferente de viver uma vida sem esperança, sem a presença de Deus. Deus é a certeza
da vitória que teremos sempre, ainda que não atinjamos aquele fim que pensávamos, mas um outro fim Deus dará e que será sem dúvida o melhor para nós, sempre, ainda que passe por sofrimentos que muitas vezes talvez não compreendamos. Um dia saberemos da razão de todas as coisas. Mas voltemos à cena tão bonita. Os vizinhos se juntam ali. Nasceu um menino cercado de fatos extraordinários. O pai estava mudo porque não acreditou. Como um casal velho e uma mulher estéril, como uma situação dessa pode vir a gerar uma criança? Não acreditou, ficou mudo, não deverá falar até que tenha fé. Agora, vendo todos os acontecimentos maravilhosos, desde a gravidez até o nascimento, finalmente a sua boca se abre e ele canta um canto maravilhoso que nós rezamos todos os dias, os que rezamos a liturgia das horas, a oração que a igreja reza, os padres, bispos, os consagrados e consagradas, e que se você quiser também pode rezar. Chama-se Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Olha que bonito, ele está reconhecendo que aquele menino será o precursor desse que nasceu, que nascerá na casa de Davi, conforme havia Deus prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, de todos os seus filhos, seus descendentes para sempre. Primeiro Zacarias cantará a maravilha que Deus realizará, enviando o sol nascente, a luz do alto, o próprio Cristo. E depois, no segundo momento, ele explicará quem será esse menino. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, levando o povo à conversão. Que maravilha isso tudo! Como enche o nosso coração e como deveria se chamar aquele menino. Pela tradição familiar, Zacarias, o nome do pai, mas aqui há um protesto da mãe. Não, Deus realizou algo tão novo, ele vai se chamar João. É um nome novo, não há na família. E por que João? Porque João significa Deus teve piedade, piedoso. Sim, é isso que João significa, que Deus foi compassivo e bom, misericordioso. Deus teve piedade da humanidade e finalmente começa agora a preparar um caminho de salvação. É linda a nossa fé, não é? O que vai acontecer agora no Natal está muito além de Papai Noel, de luzinhas piscando. As luzes até nos ajudam a apontar a luz do alto, que é Jesus, mas o desvio para tanto presente, temos que tomar cuidado, né? Nós não vamos brigar com os presentes, nem com Papai Noel, mas dar a certeza de Cristo Jesus para as nossas crianças, rezar na noite de Natal, a ceia dirigida a Ele, o almoço dirigido a Ele, sempre para Jesus. Senão a alegria se perde nesse vazio dessas coisas passageiras. Que seja Deus o centro de tudo. Fique com Deus, abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal a todos, santo e abençoado nascimento do Salvador.